bem-vindo à sua sala de aula virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu aluno do Colégio de Soluções. Professor Otávio Almeida com vocês novamente, para a gente continuar entendendo o transporte da membrana. Vimos transporte ativo, transporte passivo, a gente viu a fagocitose e hoje a gente vai verificar o nosso conhecimento sobre pinocitose. A pinocitose, ela é um pouco diferente da fagocitose, por quê? Enquanto a fagocitose a gente tem a ingestão de partículas sólidas pela célula, a pinocitose a gente vai verificar a ingestão de partículas líquidas pela célula. O que é uma ingestão? É o fato da célula colocar aquela estrutura para dentro do corpo dela, beleza? A partir de projeções que a gente já viu lá na fagocitose, chamada de pseudópodes, beleza? Vamos nessa. Vamos seguir adiante. Galera, como vimos na aula da fagocitose, galera, a gente tem o seguinte, ó, que a fagocitose serve para a célula capturar e engolir substâncias sólidas, tranquilo? Já no caso da pinocitose, é diferente. Ela trata-se do processo que serve para as células capturarem e engolirem substâncias líquidas pela célula. Por exemplo, gotas de óleo, hormônios e assim por diante. Beleza? Vamos nessa. Bem, então olha só o que ocorre na pinocitose. Lembra que a gente falou que na fagocitose é uma projeção que é justamente chamada de pseudópodes? Aqui não vai existir esse pseudópode. O que acontece é que a célula ela vai criar espaços internos a ela que são chamadas de invaginações. Esses espaços eles vão colocar a substância líquida para dentro e a partir dessa substância líquida a gente produz uma estrutura chamada de pinossomo, que é justamente onde se localiza essa substância líquida, beleza? Então olha só, na pinocitose, quando a gota de líquido encosta na membrana plasmática, quando encosta na membrana plasmática, né, esta começa a se esticar para dentro da célula. Quando então acontece esse movimento inverso, é chamado de invaginação. E a partir da invaginação se cria então o que a gente chama de pinossomo. Tranquilo? Vamos nessa. Então dessa forma, a membrana forma uma espécie de canal. Esse canal se fecha na parte de cima e a gota do líquido escorre para dentro da célula. Como você está vendo aí na sua imagem aí no slide, tranquilo? Então é o seguinte, ó, no meio extracelular, a gente tem o líquido. A célula tá aqui, ó, ela começa a criar um espaço aqui, ó, interno. O líquido entra nesse espaço interno. Internamente, ela começa a se fechar e aquele líquido que é sede, que fica dentro dela, ela vai criar uma espécie do que a gente chama de pinossomo, uma película envolvendo essa substância líquida, beleza? Vamos nessa. Notas importantes para que a gente entenda a fagocitose e pinocitose. Tanto a fagocitose como a pinocitose, elas são chamadas de processos de endocitose. O que é uma endocitose? A endocitose é a ingestão de partículas. É o fato da célula pegar uma substância e colocar para dentro do corpo dela. Beleza? Ou seja, a endocitose, ela se diferencia em dois, que é a fagocitose, a ingestão de partículas sólidas, e a pinocitose, a ingestão de partículas líquidas, beleza? Isto porque a endocitose significa movimento para dentro da célula, justamente a ingestão de sólidos ou de líquido, beleza? Não esquece disso, tranquilo? Vamos nessa. Guerreiros, essa aula foi muito curta. Eu espero que vocês estejam compreendendo o conteúdo. Lembrem-se mais uma vez, eu vou te perturbar nisso aqui, olha só. Existem alguns movimentos celulares da membrana plasmática. Nós vamos ter transporte ativo, que vai ter gasto de energia, transporte passivo, que não vai ter gasto de energia, sendo que o transporte passivo ele vai se diferenciar em dois, a difusão e a osmose. A difusão, ela se diferencia em mais dois, a difusão simples e facilitada,
beleza? No caso do transporte ativo com gasto de energia, o principal exemplo é a bomba de sódio e potássio. Depois a gente viu o transporte de massa. O transporte de massa ele pode ser dois, a endocitose e a exocitose. Endocitose, ingestão de partículas pela célula, beleza? Exocitose, liberação de substâncias da célula. A endocitose, ela se diferencia em dois, fagocitose e pinocitose. Fagocitose, ingestão de partículas sólidas pela célula, beleza? Pinocitose, ingestão de partículas líquidas pela célula. Não esquece que na endocitose se produz pseudópodes para poder colocar essa substância para dentro. E no caso da pinocitose, se produz invaginações, que coloca a substância líquida para dentro do corpo das células. Beleza? Galera, eu fico por aqui. Valeu mesmo. Eu espero que vocês estejam compreendendo e que vocês façam o exercício e me dê esse feedback de vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau.